professores! Estamos apresentando mais um subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, nós estaremos estudando a lição de número 2, que tem por título Como Viveremos na Babilônia. Essa lição, ela faz parte da nossa lição do terceiro trimestre do ano de 2024, que tem por tema central Na Cova dos Leões, exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Na semana passada, nosso professor Pedro e nossa professora Sinara puderam apresentar a lição 1, fazer uma contextualização desta primeira lição e também de todo o trimestre. E nessa segunda semana nós daremos continuidade apresentando essa lição tão importante e tão atual para os nossos dias e os dias dos nossos jovens, né? Nosso texto principal está localizado no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 7, que nos diz assim: Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque sua paz, vós tereis paz. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Nossos objetivos, especialmente essa semana, serão 4. Apresentar a chegada dos jovens hebreus na Babilônia, conhecer as características da imponente cidade, identificar a cultura e o espírito da Babilônia, compreender como viver e testemunhar a Babilônia. Nosso texto bíblico em classe está localizado, claro, em Daniel, capítulo 1, do 1 ao 3, uma pequena leitura que você pode pedir para algum aluno realizar ou ainda realizar de forma coletiva. E aí é importante relembrar, né? Na lição passada os nossos professores falavam da importância de contextualizar o panorama, né? O pano de fundo em que Daniel e os seus amigos estavam vivenciando naquele momento, né? Naquele momento em que houve o exílio, naquele momento em que Israel foi cativo, né, pela Babilônia. E aí é muito importante trazer esses pontos, porque esse pano de fundo, esse cenário, vai contribuir para que os jovens, os nossos alunos, compreendam de que forma, né, essa postura de Daniel aconteceu, né, e de que forma Deus agiu sobre a vida de Daniel e seus amigos. Então, aqui na introdução, né, nós podemos observar que o autor destaca, né, que a Babilônia ela foi um centro cultural e geográfico muito importante historicamente, né? Quando nós estudamos história antiga, nós vemos que a Babilônia, de fato, ela traz um acervo cultural conhecida, né, pela primeira legislação escrita, o Código de Hammurabi, que provavelmente os alunos têm conhecimento porque os jovens que estão nessa faixa etária dessa lição já terminaram o ensino médio, já têm acesso a essa questão cultural. Então é importante o professor trazer esse resgate, assim como o professor Sinara, o professor Pedro relembraram na aula anterior, faça um panorama, traga ali algo que os alunos possam compreender de que forma aconteceu todo o cenário, né, todo o contexto para Daniel e seus amigos estarem ali diante do rei na Babilônia. Então é muito importante, né, essa lição aqui, ela vai compreender, né, ela vai nos fazer compreender de que forma esses jovens estavam ali inseridos e reagiram, né, de acordo com aquilo que eles tinham enraizado nas suas culturas, nas suas doutrinas, através da palavra de Deus. E aí a gente tem um ponto interessante para resgatar. No nosso tópico 1, eu queria destacar aqui a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia, né? Nós temos 3 pontos muito importantes, né? Vai falar o primeiro, deportados para uma terra estranha. 2, o jovem Daniel e seus companheiros e o sofrimento do justo, né? Então, esses 3 tópicos aqui são bem interessantes porque vai contextualizar, né, essa chegada desses jovens na Babilônia. E aí, o autor traz aqui, né, falando que quais eram os pré-requisitos, né? Quando Israel foi
cativo, né, houve, os judeus, né, foram cativos, teve 3 levas, né? O primeiro grupo, como diz a lição, estavam alguns israelitas de origem nobre. Então, Daniel e seus amigos estavam no meio desses jovens. Então, provavelmente, Daniel e seus amigos eram pessoas da alta sociedade, pessoas que participavam da elite, né, que tinham uma formação cultural, um embasamento, eram jovens com boa aparência, né, eles tinham uma beleza exterior chamativa, né, um físico saudável e que pudesse corresponder ao rei. Então o rei ele não foi pensando assim, vamos levar todo mundo no bolo, né, como nós dizemos usualmente. Não, ele separou aqueles jovens especiais, os sábios, para que eles habitassem no palácio e de certa forma contribuíssem com os projetos do rei. Então, esse é um dos pontos importantes em que Daniel e seus amigos chegaram neste ambiente, né? Então, Daniel, ele chegou ali por volta, como diz a lição, por volta dos 14 aos 18 anos, uma média, né? E nós sabemos que Daniel, ele envelheceu na Babilônia, ele envelheceu em período, né, de exílio, em período em que os judeus perderam, né, o domínio das suas posses, das suas regiões. Então, nós sabemos que Daniel passou uma vida inteira ali de aprendizado e de também muitos desafios, né? Então, aqui começa a falar desses desafios desses amigos. Então, era Daniel e mais 3 amigos, né? Misael, Ananias e Azarias, né? Então, esses jovens, eles largaram tudo, né? Não porque quisessem, mas porque foram obrigados. Eles largaram tudo para poder atender ali a uma exigência e solicitação do rei, e nós sabemos o que isso gerou posteriormente. E aí, um ponto importante que o professor pode destacar aqui é exatamente saber que, por vezes, mesmo contra a nossa vontade, nós somos conduzidos a lugares que nós não imaginamos e que por vezes não gostaríamos de estar lá, mas que o Senhor, né, permite, né, porque não foi da vontade diretiva de Deus, porque o povo é que procurou isso. Então Deus permitiu que o povo sofresse, inclusive Deus já havia avisado através de outros profetas que isso poderia acontecer, que isso iria acontecer caso não se arrependessem dos seus pecados. Porém, Israel não deu ouvido e chegou o exílio, e de fato eles sofreram nesse período muito oprimidos e tiveram ali todas as suas posses, as suas regiões dominadas pela Babilônia. Então, é interessante destacar para os jovens que por vezes Deus permite que nós cheguemos a situações em que Ele vai nos usar, mas é necessário passar por um processo. E foi esse processo, né, que Daniel e seus amigos passaram. E aqui no subtópico 3 ele vai fechar, né, dizendo que embora novos, tinham mente madura o suficiente para não adotarem uma postura de amargura e vitimismo. Então, eles eram muito novinhos, mas eles tinham em si a plena convicção de em quem eles estavam crendo, né? Eles tinham ali uma firmeza muito grande, doutrinária e de caráter para compreender que aquilo ali era uma fase que eles iriam passar e que, por mais difícil que fosse, eles iriam permanecer firmes. Então, só para contextualizar, né, a cultura babilônica era uma cultura completamente diferente da cultura judaica, né? Uma cultura politeísta, uma cultura voltada para as orgias, o misticismo, e eles estavam ali envolvidos em tudo isso. Mas, como nós sabemos no nosso versículo, né? Nosso versículo principal, eu costumo dizer que é o versículo principal do livro de Daniel, 1, né? E o capítulo 1 e o versículo 8, que diz, né? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, a decisão partiu de Daniel. Não de ir para a Babilônia,
mas a decisão, já que ele estava lá, eu não posso retroceder agora com a minha fé. Então, fica aí a dica para trazer uma reflexão, né? Apesar de não estar onde ele queria estar, ele ainda assim decidiu ser firme. No nosso tópico 2, vai falar sobre a imponente Babilônia. E aqui ele vai descrever a capital babilônica, localizada às margens do rio Eufrates, né? Era conhecida por uma metrópole de uma suntuosa arquitetura, a parte econômica também muito forte, e vai descrever todas as qualidades da cidade, porque nós venhamos e convenhamos, né, como nós costumamos dizer, a cidade era muito atraente, era muito atrativa para jovens novinhos que estavam ali, né, buscando um futuro. Mas, como nós dissemos, Daniel e seus amigos propuseram não se contaminar. Então, apesar de ser atraente e apresentar muito luxo e opulência, e mesmo com a intenção de que eles fossem seduzidos para tal, eles não permitiram que isso acontecesse através de uma decisão, né, tomada inicialmente no início do exílio, né? E aí ele vai falar aqui no tópico 2 da ostentação da cidade, e aí nós temos algo muito interessante que o professor vai poder trabalhar no subsídio teológico para esse tópico aqui, tá certo? Depois eu vou estar falando para vocês. E aí no terceiro subtópico ele vai falar sobre a cultura pagã. Então os babilônios, eles eram pagãos, né? Eles tinham o principal deus, que era Marduk, e depois a deusa Ista, né? E eles tinham vários templos de adoração e que tinham estátuas, imagens que eles dedicavam culto, né? E ele traz aqui, a atmosfera da cidade era impregnada pelo paganismo e politeísmo. Então é muito importante trazer esses aspectos socioculturais, geográficos, para que seus alunos compreendessem onde era que Daniel e seus amigos estavam entrando, né? E aí é importante trazer ainda no tópico 2, né, o subsídio do escritor, porque ele vai dizer assim, né, Michael Palmer. Ele vai dizer que a estética dominante foi vista como uma construção espetacular da estátua de ouro. Então tem que lembrar que foi nesse contexto que o rei Nabucodonosor mandou construir de si próprio uma estátua de ouro para que todas as pessoas pudessem adorar. E Daniel e seus amigos ainda assim decidiram não adorar. Eles tinham decidido, o pacto tinha sido feito antes, eles decidiram não se contaminar com a Babilônia. Então foi uma decisão muito forte, muito difícil, que gerou muitos desafios como nós conhecemos, e foi importante demais para que eles crescessem e fortificassem a sua fé e jamais perdessem a sua conduta. No nosso tópico 3, a cultura e o espírito da Babilônia. A Babilônia era símbolo de oposição aos valores divinos. Inclusive, nós utilizamos o termo hoje, Babilônia. Quando eu estava na Babilônia, quando eu era da Babilônia, ou seja, Babilônia se tornou um símbolo de mundanismo, de luxúria, daquilo que não pertence às coisas do Senhor. Por quê? Porque eles tinham um sistema reprovável diante de Deus. Eles eram imorais diante de Deus, tanto em espírito quanto em carne, né? Eles eram imorais. E aí, Babilônia hoje é essa metáfora de degeneração, de tristeza, né? E isso tem sido usado muito para representar esse outro lado obscuro, né? Da Babilônia, não só a região geográfica, mas também questões espirituais, né? Outro ponto interessante em relação ao espírito da Babilônia é a relativização da verdade. E aí, aqui é um ponto importante para o professor atentar, né? A relativização da verdade não era algo que acontecia ou que aconteceu apenas no livro de Daniel, aqui nesse momento da Babilônia. Mas, cada dia mais, nós estamos presenciando músicas, canções, pregações e filosofias que estão adentrando nas igrejas, relativizando a verdade, inclusive dizendo, mas depende do ponto de vista, mas depende da forma como eu vejo. E aí é importante o professor ser muito firme nesse momento,
porque os estudantes, né, os alunos podem questionar isso, mas de fato é verdade, né? O que hoje em dia, dependendo da forma como você olha aquela verdade, ela pode ser diferente para mim e para você, mas nós sabemos que há uma verdade absoluta, que é a verdade de Cristo, que é a verdade de Deus. E aí o jovem não pode relativizar esse momento aqui, porque senão ele vai estar negociando mais adiante a sua fé. É por isso que Daniel, ele decidiu, desde o primeiro princípio, desde o primeiro momento, não se contaminar. Então foi uma decisão de Daniel desde o início, né? Então Daniel estava ali proposto, viesse o que viesse, Daniel estava firme em seu coração. E aí é um ponto muito importante. Aqui o professor deve destacar, a base bíblica e espiritual nos faz firmes, nos faz ter raiz. Então, daqui nós tiramos algumas lições. Os jovens precisam ter consciência daquilo que creem e precisam ter firmeza naquilo que creem. Porque com esses dois elementos, nada poderá derrubar nem abalar a fé de tais cristãos. Então, é importante você dizer, caro aluno, fortifica a tua fé, né? Cresce em graça e conhecimento, para que você possa estar firme, para que você possa resistir às ciladas do inimigo. Então, quando chegar o convite, né? Você pode até estar num lugar que você não queria estar. Você pode até estar num lugar em que você não planejou ou que não condiz com a palavra de Deus, mas você não irá se contaminar, porque você tem estrutura, você tem raiz. A água que você bebe não é água superficial, e sim águas profundas que estão nos lençóis de água, que é a palavra de Deus. E aí tem um ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês, aqui, né, algumas visões, né, daquele que é vacinado contra o pecado, podemos dizer assim. No Salmo 119 nós temos uma receita, né? O que fazer para não se contaminar quando, no caso de Daniel, que tinha tudo, né, ao seu dispor para que pudesse dar errado. No Salmo 119, 11, o salmista diz: escondi a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E Daniel escondeu a palavra no coração, e assim não pecou contra o Senhor. Nós também temos um pouquinho antes, né, no Salmo 119, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele mesmo dá a resposta: observando conforme a tua palavra. Então, nós também temos uma receita na própria palavra. Como se manter firme, como purificar os caminhos, como não cair na Babilônia? Observando conforme a palavra do Senhor. E por fim, no Salmo 119, 101, ele diz: desviei os meus pés do caminho mau para observar a tua palavra. Então, esses 3 versículos no livro de Salmos, eles são subsídios para responder essa conduta dos jovens cristãos, tá? Então, é muito importante que o professor ele tenha essa visão de trazer. O jovem precisa ter firmeza para que ele consiga suportar as astutas ciladas do inimigo. E por fim, o nosso subtópico 4, tá? Em toda a lição nós temos na lição 2 o subtópico 4, que não é comum, nós só temos 3 subsídios, mas nessa lição teremos o 4. Por isso que o comentário eu tentei reduzir mais um pouquinho, né? Ele diz: vivendo e testemunhando na Babilônia. Então, aqui tem um trecho que se destaca lá na verdade prática, né, que é o nosso resumo da lição, que diz assim, né, eles não deixaram a Babilônia, porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles. Então, esses jovens, né, eles estavam lá para testemunhar daquilo que eles tinham recebido do Senhor. Então, eles estavam lá como luz em meio à escuridão. Eles não foram conduzidos lá por um acaso. Eu acredito que Deus tinha um plano, através dessa vontade permissiva dele, de chegarem até ali, mas que já que chegaram, Deus ia fazer resplandecer as suas vestes ali naquele lugar. Porque eles tinham raiz, eles tinham base,
eles não permitiram que Babilônia tomasse o coração deles. Isso é muito importante, porque só quem faz isso é firmeza espiritual. E aí é um ponto bem interessante, né? Então, eles tinham tudo para concordar com Babilônia, eles estavam sem os seus pais, eles estavam ali sozinhos, não tinha ninguém da sociedade ali olhando. Eles poderiam dizer, pronto, agora nós estamos na vida que queremos. Nossos parentes estão lá trabalhando, né, passando ali um aperto, mas nós temos regalias, nós temos o manjar do rei e aqui nós vamos aproveitar. Mas não, Daniel e seus amigos, eles já tinham um propósito, eles já tinham uma decisão tomada lá atrás, que era não se contaminar. E assim é na vida do jovem cristão. Então, o professor deve enfatizar nesse momento que nós somos chamados para testemunhar ao mundo a sua palavra, o seu sacrifício, né, na cruz por nós, para salvar e libertar todo pecador. Então, esse subsídio aqui é importante para que o professor reafirme a importância. E por isso os alunos estão ali, naquele momento, assistindo a aula do EBD, porque estão se fortificando na graça para que o mundo não entre em seus corações. Então, ficam essas dicas bíblicas para o nosso estudo doutrinário da nossa lição 2. Caro professor, agora vamos fazer o momento EBD. Você já divulgou na sua congregação, né, a nova lição? Se não, seria muito interessante que você tivesse esses minutinhos para divulgar, né? Na semana anterior, um professor colocou, né, foi o nosso professor Pedro, ele divulgou, né, a EBD, o convite, através de um vídeo institucional da sua congregação, em que teve o chamamento dessas pessoas, desses jovens, a participarem da EBD. Eu achei fantástico. Então você pode também criar, né, um pequeno vídeo mostrando momentos ali da EBD, um momento de ensino, fotos, para você dizer assim, veja como é bom estar na EBD. E aí você pode fazer esse convite àquelas pessoas que ainda não participam, que estão em ausência na EBD. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você consiga e realize o momento EBD na sua congregação. Agora, os nossos subsídios pedagógicos, né? Nós temos uma novidade essa semana. Nossa lição aqui, na página 11, traz uma orientação pedagógica muito legal, né? O nosso comentarista, ele traz aqui a divisão, né, das características da cidade, localização geográfica, arquitetura, muralhas, comércio, politeísmos e templos. E aí, atrelado isso aqui, eu achei muito bacana, porque ele está trazendo todo um subsídio contextual, né? E aí eu achei muito interessante, porque nós temos um subsídio legal, que é um subsídio de você mostrar a cidade, né, de como era o mapa, trazendo ali alguns pontos importantes e mostrando de que forma isso se deu para os alunos. Então, essa contextualização nós vamos deixar disponível, né, para vocês no link através da descrição aí do vídeo, né, logo embaixo. Esse link trata-se de um drive em que nós alimentaremos durante a semana, né? E toda semana nós colocaremos subsídios que vocês podem já pegar para aproveitar de cara. Então, em vez de você pesquisar, elaborar, não, o subsídio está lá para vocês clicam e podem imprimir, ou vocês podem enviar pelo grupo, vocês podem levar para a sala de aula para despertar a curiosidade dos alunos e assim aumentar o aprendizado dos seus estudantes. É isso aí. Então, mais esse recurso, né, para que os nossos estudantes, nossos alunos se fortifiquem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Nossos vídeos vão lá toda semana e nós desejamos que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo.